essa oportunidade de estar com os senhores. Realmente estivemos no Conselho Permanente. Na verdade, o Sérgio Cavalieri, que é o presidente da ADCE Brasil, fez uma apresentação. E eu sou João Carlos de Almeida, sou presidente da ADCE Brasília, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Obrigado, por tirar um tempo para nos ouvir. Eu sou Renato Santos, sou vice-presidente da ADCE Goiânia. Bom, então vou fazer um rápido resumo do que é a ADCE, para que os senhores possam entender um pouco e queremos nos colocar à disposição de vocês nas suas dioceses. A ADCE Mundial, ela foi criada em 1931. Ela recebeu o nome de UNIABAC, União Nacional das Associações de Dirigentes Cristãos. Empresários franceses e belgas, eles se uniram para tentar colocar em prática nas empresas a encíclica Renovare. Em 1931, nós tivemos a encíclica do Papa Pio XI, chamada 40º ano, que era exatamente para comemorar os 40 anos da Renovare, lançada pelo Papa Leão XIII. Então, a partir daí, foi a primeira vez que se começou a discutir no meio empresarial a questão da responsabilidade social. Então, eles começaram a trabalhar no sentido de formação dos empresários, com base na doutrina social da Igreja, e a partir daí esse movimento foi se espalhando pelo mundo. Chegou no Brasil em 1961, com empresários paulistas. Então, a partir dali, começaram algumas implementações no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que tem 40 anos, Caxias do Sul, que na verdade são nas cidades, né? Então, em São Paulo nós temos a ADCE São Paulo, temos a ADCE Campinas, a ADCE Sorocaba, então realmente ela é mais local do município, tá? E só temos uma associação de dirigentes cristãos Brasil, que na verdade coordena as demais. Então, no mundo, nós temos mais ou menos 40 países com a ADCE, que envolve apenas 40 mil empresários. No Brasil, nós temos 10 regionais e 20 cidades, e temos mais ou menos 2.000 a 3.000 associados. Na hora que nós chamamos para os eventos, vem muito mais gente, mas de qualquer maneira a gente acha que é um número pequeno dentro do nosso tamanho. Bom, em Brasília, nós fundamos a ADCE Brasília em 2016. E nesse processo das ADCEs, sempre o bispo, o arcebispo ou o bispo da diocese indica um diretor espiritual para acompanhar e nos orientar nessa questão, né, da doutrina social da Igreja, na questão espiritual dos associados da ADCE. Em Brasília, o nosso primeiro diretor espiritual foi o Dom Marconi. Durante 5 anos ele foi nosso diretor espiritual. Depois, quando ele foi nomeado arcebispo ordinariato militar, ele teve que sair. Aí Dom Paulo César indicou o Frei Rogério, que ficou 1 ano, né, conosco. O Frei Rogério também criou um dos criadores da Pastoral do Empreendedor, está em Jataí. E quando ele foi para Jataí, hoje nosso diretor espiritual é o Padre Eduardo Petter, né, que é o vigário-geral da Arquidiocese. E o Dom Paulo ainda nos contemplou colocando um assessor, que é a única que tem um assessor espiritual, que é o Padre Luiz Otávio, né, lá do Taquari. Né? Então, essa mais ou menos é a estrutura que nós temos. O que nós fazemos? Nós oferecemos para os empresários formação. Essa é a questão, formação com base nos valores cristãos, com base na doutrina social da Igreja, com base nesses valores que são tão difíceis, né, hoje em dia, para se colocar em prática. Então, por exemplo, 3 pilares das ADCEs: ética, responsabilidade social e sustentabilidade, a preocupação com o bem comum. Então, são valores que nós pregamos para os nossos associados. E essa formação com base em várias atividades. Então, nós temos palestras
mensais, nós temos almoços com a participação sempre de um padre, de um bispo, para dar uma orientação naquele almoço. Temos retiros locais e temos retiros nacionais. Então, hoje nós estamos dizendo, o ano que vem, para o 13º retiro em Aparecida. Então, durante 13 anos, tirando a pandemia, nós fazemos esses retiros em Aparecida. Então, Dom Levi já foi um dos pregadores do retiro. Dom João Justino é convidado todo ano, né, para pregar. Ah, foi, é verdade. Mas aí não vale, né? Agora tem que ser presencial. Então, pegando a pandemia, exatamente, né? Virtual. Também o Paulo César já foi pregador, o Dom Marconi foi pregador também, o Dom Júlio, que hoje está em Belém, o Dom Leonardo, né, que está em Manaus também foi o pregador. Então, todo ano a gente faz esse retiro em Aparecida e é uma experiência muito boa e é uma experiência de muita conversão. Porque depois... o Dom Gregório foi esse ano também, né, falando sobre Jonas, sobre o livro de Jonas, né, foi né, espetacular também. Então, nós fazemos essas atividades. Temos congressos nacionais e congressos internacionais. Então, o último congresso internacional foi nas Filipinas no ano passado. Temos um encontro entre bispos e empresários, já é o 14º encontro de bispos e empresários, não é todo ano, é de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, o 14º encontro de bispos e empresários será em Brasília agora, no próximo dia 6 de novembro, 6, 7, 8. No dia 6 começa às 19 horas, em seguida tem um coquetel. Depois nós teremos, na sexta-feira, o dia cheio, né? Então, um bispo vai falar, o tema será empreender com fé e esperança, ainda mais no ano jubilar, né? Então, o bispo vai falar 10 minutos sobre empreender na parte da manhã e o empresário vai falar 10 minutos sobre o mesmo tema. Nós teremos mesas de trabalho com 10 participantes, então aqueles temas serão discutidos nessas mesas de trabalho. E teremos também o método da conversação espiritual, né, adotado pelo Papa Francisco por ocasião do Sínodo da Família. Então, é uma experiência que a gente procura realmente incorporar nas associações o que a Igreja nos orienta. Depois tem essa discussão, nas mesas, que é o prazo maior, cada um vai dando a sua opinião, dentro da conversação espiritual. Depois tem uma rodada que aí a pessoa, não, gostei do que ele falou, eu vou mudar meu pensamento. No final acaba sendo até muitas vezes um consenso, né? À tarde nós teremos outro, então, na parte da manhã o Dom Justino, né, será o primeiro, né, bispo a falar. À tarde será o Dom Ricardo, né, Dom Ricardo Roupo, falando sobre fé e esperança. E um empresário também, esse é de Caxias do Sul, empresário que lançou um livro, Zaqueu e a Salvação dos Ricos. Ele vai ter uma palestra lá em Brasília sobre esse tema. Então, basicamente, são esses os trabalhos da DCE. Tivemos também congressos no próprio Vaticano, né, em 2 momentos diferentes, na Sala Paulo VI, no Vaticano, uma audiência pública específica para os participantes do Congresso. Então, quer dizer, é sempre esse vínculo, né? Buscar estar com a Igreja e seguindo as orientações, as encíclicas, os documentos da Igreja e principalmente a doutrina social. Incentivamos também a questão da caridade, né, aos empresários, que cada um procura, são temas que a gente também desenvolve nessas nossas palestras, a caridade, né, de destinar um percentual do lucro, né, para movimentos, para atividades. Normalmente, né, como a Igreja é a maior entidade caritativa do mundo e as demandas são enormes, e a gente tem sentido também, por parte dos empresários, essa disposição. Então, eu queria deixar o Renato falar um pouquinho, depois eu volto para complementar e também fazer um convite aos senhores. Aqui em Goiânia a gente está fazendo um trabalho, né? Até o Levi iniciou com nós iniciamos a DCE no ano passado, e a gente elaborou a missa das empresas, né? Hoje o Padre Carlos que nos segue como diretor espiritual. Essa missa nas empresas é uma forma muito grande da gente estar colocando, né, o Cristo nas empresas ali, né, e
difundindo muito a doutrina social nessas formações, e é uma maneira que a gente viu de estar chamando os empresários um pouco mais para alguns temas que não é tão abordado, né? Nos temas, a dificuldade nossa é da gente separar do mundo empreendedor. Hoje, como tem a pastoral do empreendedorismo, nós não vamos falar sobre fluxo de caixa, né? Sobre como ter uma prosperidade melhor dentro da empresa. Nós vamos falar realmente o que a igreja prega para o empreendedor, para o empresário, o que é o certo e o que é o errado, baseado em cima da doutrina social da igreja. E com isso, nós precisamos muito dos senhores para nos agregar, né, nessas formações. Tanto é que nós tivemos a formação no passado, né, da doutrina social da igreja, que precisa realmente ser um pouco mais difundida entre nós empresários. Então, essa participação dos senhores lá, com esse diálogo, nos enriquece muito para nos propagar diante das DCS. Essa é a importância que a gente solicita a participação. Bom, só para complementar, nós temos um programa, nós fizemos há muitos anos atrás, exatamente com o cardeal Peter Turkson, um livro chamado A Vocação do Líder Empresarial. Foi um trabalho desenvolvido com o Vaticano, com a DCE Internacional. E também local nós temos um programa muito importante, que é um programa chamado Empresa com Valores, que é exatamente um trabalho em parceria com a CNBB e com a DCE Brasil, para que a gente possa aplicar dentro, e já é aplicado dentro das empresas, esse trabalho de Empresa com Valores, que são módulos de 1h30, cada módulo são 7 módulos, durante um período, vamos supor, quinzenalmente, que a gente recomenda a cada 15 dias, 1h30, tratando cada um daqueles módulos bem estruturados. Então é um programa muito interessante que em outro momento também a gente pode desenvolver com detalhes. O que nós queríamos aqui oferecer para os senhores, tanto a DCE Brasília como a DCE Goiânia, é o seguinte: se quiserem um dia implementar dentro da sua diocese a DCE, ainda mais pela proximidade que nós temos aqui em Goiás e Brasília, nós estamos à disposição para um dia, os senhores convocando alguns empresários, profissionais liberais, como o Dom Justino falou, porque a gente acaba ampliando, não só o dono da empresa, mas o diretor, o gerente. Quanto mais gente a gente puder evangelizar, melhor. Então a gente está à disposição, né? Tanto a DCE Goiânia como a DCE Brasília está à disposição para marcar, visitar, fazer uma explanação, porque realmente é um processo muito interessante. Esse ano foi fundada a DCE Fortaleza, né, no incentivo do Dom Gregório. Estamos formando também a DCE Salvador. Então, a nossa ideia qual é? É realmente ampliar no Brasil inteiro. E aqui, né, na região centro-oeste, então fica mais fácil para nós aqui. Estaremos sempre à disposição. E também gostaria de convidá-los, né, quem puder participar, eu sei que é em cima da hora, eu sei também da agenda de vocês, mas esse encontro entre bispos e empresários, que ocorrerá de 6 até 8 de novembro em Brasília, vocês estão convidados, são nossos convidados, a questão da hospedagem, a questão da alimentação, vocês são convidados da DCE Brasil também, se tiverem a oportunidade de participar conosco. Vai ser uma alegria muito grande. Então, acho que é basicamente isso. Estou aberto a qualquer pergunta, se tiver tempo, né? Tá bom? Muito obrigado. Podemos dedicar então agora este tempo a essa temática, né? Porque depois a gente passaria para outra. Eu não sei como o Dom Bolenó pensou aí essa programação, até por causa do tempo, né? Mas aí o senhor poderia conduzir esse momento, senhor? Eu pergunto assim, que incidência prática na relação entre empresário e empregados, a pastoral de vocês, com dados concretos, algum exemplo, tem conseguido? Na verdade, foi bom o senhor lembrar, porque qual é a filosofia principal da DCE dentro da doutrina social da igreja? O ser humano no centro da empresa. Ou seja, o empregador, o
proprietário da empresa, ele como cristão, como valor cristão, ele tem que valorizar o seu funcionário como um irmão, já que somos cristãos. Então, esse é um foco primordial da AVCE. E esse programa Empresa com Valores é exatamente nesse sentido de criar essa vinculação. Eu digo até por experiência prática, na minha empresa, nas que eu trabalhei anteriormente como executivo, correção fraterna, não é? Tem muitas situações do dia a dia, muitas vezes o colaborador cometeu um erro, imediatamente ele é demitido. Mas dentro do princípio cristão, tem que dar oportunidade para eles. Então, chamar para a correção fraterna, é uma oportunidade, aquelas coisas, né? Na verdade, é seguir o nosso manual, que é a Bíblia, né? Então, a gente procura e temos muitos resultados. Para o senhor ter uma ideia, foi feito um estudo nos Estados Unidos, que aquelas empresas que elas se preocupam com os valores cristãos, listadas em bolsas de valores, elas tinham um percentual de desempenho melhor do que aquelas não listadas. Exatamente por quê? Por esses valores cristãos, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então, isso é muito presente hoje nas AVCEs. É o ser humano no centro da empresa. E são práticas simples que a gente vai até mesmo trocando essas informações, que são um café que a gente, isso colocamos, eu vendo em outras empresas, né? E a gente colocou dentro da nossa, que foi um café da manhã com oração. E dentro dessa oração a gente faz uma troca, e essa troca de agradecimento, e a gente vai nesse comum ali, né? Eu acho que a gente fica um comum, a empresa fica um corpo só, essa ajuda mútua. Então a gente começa a tirar essa insensibilidade que hoje nós temos no mundo corporativo de nem conversar mais um com o outro. Então são práticas simples que nós vamos adotando, são pílulas bem pequenininhas, mas que no final, dentro de um tempo, elas vão tornando realmente um corpo muito grande. E eu falo que são práticas que nós adotamos há 8 meses, há 1 ano. Então, quem nos dera assim, há 10. Então, acredito que pequenas práticas, igual eu falo, pequenas práticas de levar uma missa numa empresa. Essa semana nós tivemos dentro de um canteiro de obras. Então, de levar Cristo ali ao centro do trabalho, da gente entregar o nosso trabalho a Cristo. Realmente pequenas coisas vão tornando um pouco maior. Tem caso assim de que o empresário também, diante do seu lucro, partilha dividendos, a participação dos trabalhadores no lucro da empresa? Isso eu posso falar com tranquilidade, porque esse é um pré-requisito, na minha opinião, é exatamente a distribuição de resultados, né? Isso, quando eu fui executivo de grandes empresas de Brasília, eu convenci os donos naquela época de fazer a distribuição de resultados, porque isso aí é uma maneira de motivar, e sem até pensar naquele assunto de fidelizar, porque realmente são poucos que fazem. Esse é um assunto um pouco polêmico dentro do mundo empresarial, e quem está à frente também tem a questão da responsabilidade dele frente às demandas. E tudo bem, partilha os resultados, mas partilha também as dívidas. Então, o fracasso, assim. Então, eu já ouvi que seria um assunto um pouco polêmico. Claro que ele tem que ser justo, não prejudicar, humanizar o trabalhador, torná-lo aí uma antropologia cristã, onde você valoriza a pessoa como pessoa. Aí quando a gente entra um pouco mais nesses benefícios que partilhar da empresa, sim, mas partilhar também as responsabilidades, partilhar
fins da responsabilidade. Então, a gente entra ali também numa esfera um pouco difícil de lidar, quando a gente entra além do que é. Claro que a gente tem que valorizar o funcionário, o empregado, mas a gente tem que ter um limite aí, botar tudo no mesmo patamar. As responsabilidades não são as mesmas, as consequências não são as mesmas. Então a gente tem que, claro, é bonito, mas é real. Mas a partir do momento que começa a ter esse discernimento da doutrina social cristã, ele começa a realmente valorizar mais as obras sociais. Ele começa a ter o entendimento que ele deve ajudar ali o corte da igreja. Agora, a função social do trabalho, né? Quer dizer, do trabalho, da produção, acho que esse é um grande tema. E aquele que montage, que oferece, ele não é só um produtor de coisas, por exemplo, a produção social, o comprometimento com o mundo ecológico. Eu acho que é uma chave boa, não é fácil. Se fosse fácil, alguém já tinha feito isso. Mas é uma chave de leitura interessante, né? Se conseguir levar essa perspectiva da doutrina social da igreja para os grandes empresários, agrega, se não diminui, mas agrega. Inclusive, nós temos grandes empresários que já estão, fazem parte da BCA, o próprio Sérgio Cavalieri, né? Tem um grande grupo aí na área de estruturas metálicas, né? que se aplica bem nisso. E é muito interessante que a questão eu acho que na vida a transparência é muito importante. Então, quando você deixa as coisas bem transparentes, por exemplo, a questão de participação de resultados, se der lucro, olha, vai ser assim, 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 vai chegar a todo mundo. Aí você tem gerente, você tem superintendente, tem diretores que vão acompanhar isso. Então fica tudo muito mais fácil. Olha, se o momento for difícil, como é que eu vou distribuir lucro se não deu lucro? Não é? Então são coisas que você tem que ter muita transparência e muita abertura para você fazer. Em 97 nós implantamos, pela primeira vez no Brasil, o canteiro de obras, alfabetização para os operários, que na época se chamava de peão de obra, né, pessoal? Implantamos na nossa empresa alfabetização para os funcionários. A empresa dava uma hora do tempo de trabalho, o funcionário ficava mais uma hora. Alfabetização, formação para o primeiro grau. Então, em todas essas empresas eu criava uma área de gestão de pessoas. Quando tinha aquela história, o peão de obra, não, vamos criar uma área de gestão de pessoas para quê? Não é um RH, RH é outra coisa, né? Faz a folha de pagamento, faz aquela coisa toda, tal. Mas a gestão de pessoas é você estar preocupado com a pessoa. Você está preocupado com a família da pessoa. Aí criamos os implantamos planos de saúde que não existiam naquela época, né? Então, a empresa muitas vezes entrava com uma parte maior e o funcionário uma parte menor. Quando tinha um problema sério de AVC na família, essa área de gestão de pessoas, com psicólogos, iam lá na família, acompanhavam, não só o plano, mas tentava dar condições. Às vezes a pessoa, um operário de obra, não vai ter um discernimento para chegar no plano de saúde. Então, a própria área de gestão de pessoas ia lá e procurava resolver o problema. Então, é uma coisa muito ampla que a gente vê que tem várias empresas, né? Várias empresas que já estão adotando esse tipo de postura, com as áreas mais específicas para trabalhar. Uma experiência muito positiva, ver se eu conheço a Maria Amélia. Né? Os doces? Jardim Botânico, éramos vizinhos. A gente entrava com a parte espiritual, né, para os funcionários. No momento da pandemia tinha mais ou menos 100 funcionários, depois piorou um pouquinho. E depois que eles eram formados, requeres, comunhão, crisma e até matrimônios, o que ela fazia? Ela depois preparava também esse pessoal para o matrimônio
E aí celebrava-se mutirão de casamentos. E ela, com um grupo de amigos, também empresários, bancava, por exemplo, o vestido para as noivas, ou uma festazinha, calculava o número de pessoas que poderiam ir, era muito bacana isso. Mas às vezes um padre que às vezes não apoia muito isso, tem uns problemas também com relação a isso. Mas era uma coisa muito bonita, porque evangeliza os próprios funcionários. Abre-se espaço na empresa, um espaço para um momento de uma formação, uma palestra, de uma comunidade que ajudava. Isso também é muito importante. Existem empresas que fazem catequeses dentro da empresa, né? Grandes empresas de São Paulo. A Maria Amélia é um exemplo muito bonito de católica. Né? Acho que chega onde é uma forma de chegar onde a igreja não chega, né? É uma forma da gente abordar onde a igreja não consegue abordar, que é realmente no ambiente de trabalho. Tem uma expressão de fundo que às vezes a gente não atenta muito, mas um funcionário ele passa mais tempo no trabalho do que com a família, do que em casa, do que em qualquer outro momento da vida. Então, quer dizer, a dificuldade aqui que alarga até a nossa tarefa, como fazer desse lugar de trabalho minimamente acolhedor, assim, porque é onde se passa a maior parte da vida, né? 8 horas por dia, ninguém passa 8 horas por dia com a família, né? Você passa com os colegas de trabalho. Se esse lugar não tem de fato um plus, um algo a mais, ele se torna insuportável. Estava acabando de ver aqui, o Brasil é um país com segundo lugar no ranking de ansiedade. Pessoas ansiosas, né? Então, quer dizer, isso vem de toda uma estrutura, não só do local de trabalho, como a instabilidade do trabalho, como você nunca saber até quando vai ter aquele trabalho. Para nós é um pouco assim, né? Na Itália nunca aparece, né, nesses rankings de ansiedade, mas o cara nasce, cresce e morre no trabalho. Demitir uma pessoa ali é quase impossível. Então, vejo nesse ambiente mais amplo, como plano de fundo, a importância desse olhar para o mundo do trabalho. Se puder levar o Cristo, é sempre uma saída certa e segura. Obrigado. Só agradecer também, né? Parabenizar a iniciativa. Eu diria duas coisas. Primeiro, a impressão que se tem aos críticos, né? A igreja tem um grupo pastoral de empresários, então uma ideia inicialmente elitizada. Só que o desdobramento, pelo que os senhores dizem aqui, de fato, lá na ponta, quem está sendo beneficiado são concretamente pessoas, e pessoas mais simples que não aparecem. Então, se o empresário católico, cristão, tem consciência, ele valoriza as pessoas, ele mesmo passa por um processo de conversão. Inclusive, certamente, nessas reuniões, pessoas que tinham um tipo de conceito, uma maneira de pensar, depois de ouvir as palavras, de ouvir testemunhos, com certeza houve uma metanoia, uma modificação, né? Por outra, mesmo que seja pouco, pelo número que o senhor colocou aí, tem um histórico a nível internacional, e no Brasil hoje, quantas cidades são, e certamente o número de pessoas que estão envolvidas não é tão grande, porém, a gênese já está aí, então isso é louvável. Parabéns, obrigado. Feliz. É a semente, né? A nossa dificuldade de novos associados é justamente mostrar que não é um ambiente empreendedor, e sim um ambiente de formação dos líderes cristãos e qual que é essa missão. Porque nós, como os empresários, não sabemos realmente qual que é a missão de ser um empreendedor, de ser um dirigente de pessoas. E a hora que começa a entender esse entendimento, é que a gente começa a propagar. Porque esse entendimento ele vem de Cristo. É a nossa missão de estar ali dirigindo a vida de outras pessoas. Então, como que Cristo colocaria isso? Esse é o grande desafio. Só ter uma ideia realmente de transformações. Nós tínhamos um diretor da nossa associação que não era batizado, não tinha feito primeira comunhão, adulto, né, naturalmente. Ele não tinha feito lugar que não tinha sido crismado e acabou fazendo tudo isso, né? Então, são pequenas coisas que realmente fazem com que mudem a vida da pessoa, né? Então, você motiva demais e a gente vê verdadeiras conversões, né? Porque nós, né,
Nosso desafio diário é a nossa conversão, procurar ser um cristão melhor e naturalmente um pai melhor, um empresário melhor. Então, e a gente conta muito com esse apoio, né? Os senhores terem uma ideia, lá em Brasília, o Dom Paulo César dá um apoio muito grande para a DCE, e nessas atividades convidou um integrante da DCE para ser do Conselho Econômico, da Diocese, né? Houve uma reunião, toda vez que a gente tem uma reunião com eles, nós também incentivamos a participação das esposas, né? Dos diretores, né? Conselheiros que são empresários. E elas também participam. E numa dessas reuniões com ele vão 16 pessoas, chegando a ter 20 pessoas numa reunião com ele, com o Dom Paulo César. E numa dessas ele falou assim: pessoal, nós estamos pensando em fazer um programa chamado Não Temas Maria, contra a violência contra a mulher, né, em casa de uma maneira geral. Será que as mulheres aqui da DCE não querem se unir a esse programa? E foi feito, né, com a Fernanda Alcântara, né? E o programa está crescendo. Então, quer dizer, a gente tem muito, né? A gente tem muito realmente para colaborar, e precisamos muito desse apoio espiritual da nossa igreja, né? E temos tido, isso que é importante. Excelente, muito obrigado, Carlos, Renato, pela presença e pela dedicação no trabalho, nas empresas, esse caminho de conversão pessoal, mas que alcança os ambientes, né? Vai alterando também as estruturas do ambiente de trabalho, alcançando pessoas e vai repercutindo. A missão é ser fermento. A massa toda leveda com um pouquinho de fermento. É verdade. Sempre Cristo como o nosso guia, né? E o que o senhor falou realmente é uma preocupação que todos nós temos. É realmente esse convívio, né? E é impressionante. Ontem mesmo, conversando com o pessoal do Brasil, conversando com o pessoal de Brasília, falando de uma grande empresa pública, a pessoa falou: rapaz, grande empresa, né? Uma grande empresa pública, né? Não vale a pena citar. Rapaz, é muito triste, porque o presidente, ele é um verdadeiro cavalo. Durante as reuniões de diretoria, ele xinga os diretores. Um cara de alto nível intelectual, doutorado, mestrado, doutorado. Mas no trato com o ser humano, é uma coisa abominável, né? Então, quer dizer, precisamos conversar com essa pessoa para ver se, né, ele muda esses valores, mas acontece. Então, tanto é que a rotatividade de diretores é uma coisa insuportável. Ninguém aguenta. Né? Bom, gente, olha, muito obrigado, senhores. Foi um prazer muito grande. E um dia que quiserem também, a gente pode marcar com calma e apresentar alguns cases de sucesso das empresas da DCE. Exatamente em todos esses pontos foram levantados: participação de resultado, relacionamento interno, né, convívio. Tem muita coisa bonita por esse Brasil. E sempre com apoio dos bispos e dos padres que estão sempre conosco. Obrigado.